Tentar ser o mais curto possível, porque o Ayurveda é um assunto assim gigante, que daria um semestre inteiro de fala. Mas eu vou começar então falando um pouquinho da minha experiência, porque eu acho que cabe. Eu conheci a Carmela então no TEDx e fiquei muito emocionada com a palestra dela, me tocou bastante. E em seguida eu fui buscar ela e eu disse: eu quero fazer alguma coisa, participar de alguma forma, te ajudar, fazer alguma palestra para eles e conhecer o local. E na hora ela aceitou e foi muito legal. E eu sinto assim que, como educadora, o meu trabalho, ele integra tanto a medicina moderna como o Ayurveda, que eu vou tentar falar resumidamente o que é uma medicina milenar de 5.000 anos. E essa integração é exatamente buscar, de alguma forma, com o que a gente tem, no local que a gente está, independente de onde seja, ser feliz, que é o nosso grande desafio da vida, né? E esse ano, foi um ano forte exatamente nisso, de eu buscar palestras em várias áreas para tentar colocar isso de alguma forma. Então, eu tenho buscado em escolas, porque eu acho que é um desafio muito grande a gente incluir a educação alimentar nas escolas, que não existe praticamente nada, assim como a educação emocional, assim como a educação sexual, enfim. Então, eu consegui, de alguma forma, fazer palestras para crianças de 8, de 9, adolescentes. E lá no Direito do Cárcere foi uma experiência extremamente importante. Eu cheguei com um pouco de receio, eu nunca tinha ido, e em seguida eu me senti acolhida, me senti eles cheios de expectativa para me ouvir, com carinho e com muita vontade de aprender o que eu estava trazendo. E eu fiquei tão empolgada e feliz com aquilo ali que eu quis voltar. E aí a minha ideia foi tentar dividi-los em grupos. E isso é um processo que eu e a Carmela, uma ideia que a gente está para o ano de programação para o ano que vem, porque eu iniciei, mas aí em seguida eles tinham toda a programação deles e a gente teve que parar. Mas, enfim, dividir em grupos e tentar, de alguma forma, mostrar para eles o quanto eles podem colocar dentro do que eles têm ali uma rotina para tentar ser o mais saudável possível. E, às vezes, pessoal, assim, o fato de simplesmente a gente incluir alguns hábitos de, por exemplo, tomar água, acordar cedo, dormir cedo, comer na hora do almoço, comer na hora da janta e comer na hora do café, ou seja, comer na hora certa, né? Observar as necessidades de fazer xixi, de fazer cocô todos os dias, já é uma diferença muito grande que faz na nossa saúde. E quanto aos alimentos, eles possuem a possibilidade, sim, porque eles têm arroz, feijão, carne e algum tipo de legume ali na comida deles. Então, se a gente inclui algum tipo de especiaria, por exemplo, e que é fácil de ter isso, é uma coisa que já é mais simples, a gente consegue temperar essa comida para ela ser de uma forma mais digerível. Bom, então, essa foi meu início de conversa com eles, para, quem sabe, a gente fazer um trabalho no ano que vem, que eu acho que pode ganhar bons frutos. E também, assim, agora dividindo o meu tempo, assim, explicando para vocês o que é o Ayurveda. O Ayurveda é uma medicina, é a medicina indiana, e significa, é uma palavra em sânscrito, que significa ciência da vida. É a busca da saúde com mudanças de hábitos, e para a gente atingir o nosso maior objetivo na vida, que é realmente a felicidade. Ela se baseia em pontos de vista. E o principal ponto de vista que se baseia é o ponto de vista bioenergético, de entender que a gente é formado a partir de energias.
Energias essas são os 5 elementos, principalmente baseado nos 5 elementos, que é o ar, o espaço, água, fogo e terra. Tudo no universo é formado a partir desses 5 elementos, ok? E a partir daí a gente se forma e tem a constituição. Ao contrário da medicina moderna, que é um dos pontos importantes, de diferença importante de eu falar aqui, a medicina moderna se baseia muito na parte de substância, de bioquímica, de medicação. Então entende assim, que se a pessoa está com dor é porque falta dopamina, se a pessoa está triste é porque falta serotonina. E isso, ok, tem resultados importantes, mas a gente já está vendo que não é o suficiente, que tem um problema aí no momento do mundo, porque a gente está muito doente. O ser humano está muito doente. Então, o Ayurveda coloca daí essa diferença porque entende que cada ser humano é um indivíduo diferente um do outro. E isso tem a ver com os 5 elementos. No momento que ocorre a nossa fecundação, que a gente é feito, a gente tem como se fosse um gráfico desses 5 elementos. Se forma um gráfico. E esse gráfico, que eu vou ter mais terra, uma outra pessoa vai ter mais ar, enfim, cada um com o seu gráfico, vai ser o meu equilíbrio. Eu tenho que, na minha vida, buscar esse equilíbrio. E no momento que a gente nasce, a gente está sempre se desequilibrando. Por exemplo, hoje está um calor muito forte, todo mundo está com o fogo em quase desequilíbrio, está com um acúmulo de fogo. E aí a gente tem que buscar coisas refrescantes para tentar amenizar isso aí. As pessoas que já têm mais fogo na sua constituição, no seu gráficozinho, elas ficam com o fogo pior ainda, tá? Bom, então eu falei para vocês o que é a constituição, cada um com o seu gráfico. O desequilíbrio, então, é quando esse gráfico se altera e a gente tem que buscar o equilíbrio. E a grande importância, e eu acho que o mais importante de eu falar aqui, é o nosso fogo digestivo. O Ayurveda, então, se baseia principalmente nas minhas consultas, quando eu faço atendimentos de família, enfim, a primeira coisa que a gente busca é ver como que está o poder de metabolismo, o poder de digestão, e aí a gente fala de digestão de comida, digestão emocional, digestão daquilo que a gente vê, em todos os sentidos. Como é que está o poder de digestão daquela pessoa? A partir daí, se ela tem fome, se ela não tem, se ela faz as necessidades todos os dias, a partir daí a gente monta um tratamento, que é aí que eu quero chegar na alimentação. Explicando assim da forma mais simples possível. Se uma pessoa está com o poder de digestão, daí estou falando de digestão mesmo de estômago, muito ruim, muito baixo o fogo digestivo dela, que a gente chama, a gente vai ter que aumentar esse fogo digestivo. E a gente vai aumentar esse fogo digestivo com o alimento picante, com um alimento que aumente esse fogo. Assim, lembra do início que eu falei que tudo no universo é formado pelos 5 elementos? Então, os alimentos também são. Então, tem os alimentos que são resfriantes e os alimentos que aquecem mais. Os alimentos adstringentes, os alimentos que são ácidos, amargos, enfim. Então, a partir daí, a gente monta uma sugestão de cardápio para melhorar, no caso, esse fogo digestivo aí está muito baixo, ok? Então, é um pouco por aí. Eu falei para vocês dos hábitos que eu tento colocar, que foi minha sugestão lá na minha visita no projeto, no presídio, mas isso é mais ou menos o que acontece com todo mundo. Mas fala como é que são os horários deles, para eles saberem da curiosidade. Os horários deles é realmente acordar muito tarde. Eles almoçam 3, 4 da tarde. Eles comem, às vezes, 6 cacetinhos quando eles acordam, que é lá pelas 11 horas da manhã. E aí, por isso que eles almoçam lá pelas 4 da tarde. E muitos dormem 2, 3 da manhã. Então, isso foi o meu foco de conversa. Olha como é simples a gente, como educadora de saúde,
educar as pessoas mesmo no lugar que eles estão. A minha conversa inicial muito forte foi da importância que é o sono. O quanto é importante a gente estar dormindo de noite e acordar muito cedo. Bom, eu acho que, bem resumidamente, é esse o assunto. Eu trouxe para vocês experimentarem um bolo de banana com damasco com especiarias que eu faço. Junto ali também tem uma manteiga clarificada, que se chama ghee, que é uma manteiga que eu cozinho. Ela passa por um processo de 6 horas de cozimento, então ela não tem lactose, ela não tem proteína. Ali tem simplesmente a melhor gordura para a gente se nutrir. Quem se interessar e quiser saber mais um pouquinho, tem os meus cartões ali para a gente conversar. Eu faço palestras em colégios, com a Carmela, lá na Casa Lila, que é o lugar que eu trabalho. Eu faço umas palestras, geralmente uma palestra por mês, e aí com vários assuntos, por exemplo, Ayurveda no verão, que tem isso também, como se refrescar no verão, como se esquentar no inverno. Faço atendimentos lá na Casa Lila, também a domicílio, com famílias, com programação de como se alimentar melhor, e acho que é isso aí. Então, se alguém tiver alguma pergunta, acho que esse é o momento, né? Eu tentei ser resumida, mas é porque eu sei que também a gente não tem muito tempo, ok, pessoal? Obrigada, Cris. E eu agradeço a compreensão, né, dessa questão do horário. Quero saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, mini pergunta, mas antes, se alguém estiver pensando, eu quero homenageá-la também, porque apesar de ela não ter ido ao presídio no dia 25, que foi quando a gente começou a prestar as homenagens aos voluntários, às pessoas que estão já há algum tempo nessa caminhada junto comigo, que não é uma caminhada simples e que demanda tempo, demanda energia, demanda recursos, né? E depois que todo mundo falar, eu vou dizer um pouquinho como é que está a situação do Instituto, o que a gente está fazendo para conseguir manter. Então,